Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Shema e hoje uma história maravilhosa com uma pessoa incrível, psicóloga cristã, mulher de Deus. Hoje, a nossa querida Paula Bonfim. Seja muito bem-vinda, missionária. Fique à vontade no nosso sofá e vocês fiquem com a gente. Bom, deixa eu contar uma coisa para vocês antes de nós começarmos a conversar. Gente, normalmente nós começamos a chorar dos primeiros 10 minutos para frente, do meio para frente. Hoje não, viu? Hoje nós já começamos, abrimos, fechamos e já morremos de chorar e agora nós vamos. Eu precisava falar isso para vocês. Missionária Paula Bonfim já ministrou na nossa igreja, em algumas igrejas aqui em Mariporã, e uma mulher de Deus maravilhosa, lindíssima, por sinal, mas ela tem algo assim que é interessante na história dela, porque assim, normalmente nós oramos e falamos, Senhor, olha, eu tenho um sonho, nananã. E talvez o Senhor olhe para você e fale assim, olha minha querida, você tem esse sonho, mas eu tenho outro para você, né? Com a missionária foi assim, ela tinha um sonho, ela realizou o sonho, aí o Senhor falou para ela, olha só, já foi o seu? Agora vamos pro meu? Gente, coisa linda, né? A gente precisa perguntar pro Senhor, aí eu quero saber dela, ela vai começar a contar a história dela, se ela perguntou, se ela não perguntou, ou se o Senhor só deu corda e ela fez e depois ela teve que voltar lá e fazer aquilo que Deus falou. Mas isso é uma história pro meio do caminho, eu já quero falar um pouquinho sobre isso, porque eu quero falar também que ela é uma mulher que desde os 2 anos está na igreja, desde 2 anos de idade ela segue Jesus. Então você pode falar, é fácil, sempre esteve na igreja. Você vai ver que não é tão fácil assim, mesmo nós... Para quem, né, eu não no caso, mas mesmo para quem é nascido de berço, solo evangélico, as coisas não são tão fáceis. Por quê? Porque a obediência é a mesma, independente, não é missionária? É verdade. Toda a questão gira em torno da obediência. Então conta para nós, lindeza, desde que você se entende por gente, você é cristã. É bem essa expressão. Desde que eu me entendo por gente. Porque o programa é muito chique, né? E a gente é mais simples. A Bispo foi toda assim, né? Mas aqui não é novela, né? É uma vida real. Sim. E é muito assim, desde que eu me entendo por gente. E quando a senhora entregou essa questão do ser fácil, é que tudo que eu errei dentro da casa do Senhor. Não tem a ver com desde ser cristão e ter essa vida que constrói de perfeito, daquela coisa até... santidade, não vou entrar nem nessa seara, mas tudo que eu errei dentro da casa do Senhor. Tudo que eu falei, eu continuei servindo ao Senhor. Então eu não conheço o que dentro, né, da nossa fé, do nosso vocabulário, porque o nosso vocabulário é muito específico, né? Eu nunca fui para o mundo, e aí errei lá, eu não tenho essa história para contar. Não é essa história, eu não tenho essa história para contar. Quando eu tinha 5 anos, eu continuei servindo a Jesus. Mas aí quando eu cheguei aos 12 anos de idade, eu continuei servindo a Jesus. Quando chegou nos 18 anos, maioridade, eu continuei servindo a Jesus. Passou-se os 30 anos, eu continuo servindo a Jesus. Então eu não tenho aquela história que quando chegou em determinada idade, não, eu não tive essa experiência, não tenho, mas teve muita coisa e existe muita riqueza dentro do servir a Deus. Sim. Algumas pessoas acham que servindo a Deus, poxa, olha, perdeu o tempo de vida. Na verdade, eu ganhei a oportunidade de continuar vivendo e viver tudo que Deus tem servindo a Ele. Glória a Deus, que coisa linda, né? Porque quem vem do mundo, eu, por exemplo, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu tinha 25 anos, já era casada, tinha um filho. Uau! Então, assim, a minha família não era cristã, né? E a gente vem com aquela coisa, né? Quando você entende o que é servir Jesus, o que essa entrega que nós temos, a primeira coisa que a gente pensa, se a gente for lá no bate-bola, qual é o seu arrependimento? Não ter começado a servir Jesus antes. Então, gente, assim, independente se você nasce de berço ou não, sempre
vai ser difícil. Sempre vão ter altos e baixos, sempre, porque é o ser humano, independente se é cristão ou não, Sim. se vem de berço ou não, sempre vai ter as suas dificuldades, né, Paula? Bispa, às vezes, pode chamar de bispa, né? Acho tão De lindo, bispa, tá? de Paula, de pastora, de o que você Ô, quiser. gente, como a minha maior experiência é pastora, então eu fico, né? Mas eu acho que é tão lindo que Deus entregou e derramou, a gente não pode perder a oportunidade de ser abençoada através disso. Às vezes essa expressão nasceu, né? De berço evangélico, às vezes só o berço que era evangélico. Só o berço, é verdade. Sabe? Só era o berço. Né? Então a gente precisa, nesse tempo, trazer essa realidade para o nosso coração. Sim. E que não só o berço seja evangélico, mas também quem estava dentro do berço. E quem estava fora balançando. A mão que balançava o berço também, né? É verdade. Mas conta para nós um pouquinho da sua trajetória, porque como eu disse, independente, Sim. toda a questão ela está em volta do obedecer. Sim. Independente, nunca é fácil obedecer, porque sempre é uma guerra contra a sua carne, independente de quantos anos você está na igreja, do quanto você conhece a Cristo, sempre vai ser a guerra que Paulo falava, né? Quando é interessante, quando a gente vai falar um pouquinho da nossa história, eu não consigo, embora eu sei o que Deus tem falado daqui para frente, eu não consigo contar minha história do daqui para frente. Toda vez que falamos de história, nós temos que olhar para trás. Interessante Sempre. Isso, né? Então, eu cresci, eu sou natural da Bahia, né? Mãe aceitou Jesus, eu tinha 2 anos de idade. E é interessante porque a mãe professava outra fé, outra religião na Bahia, então ela veio para São Paulo e estava sendo preparada ali dentro das práticas da fé dela para ser mãe de santo, e hoje nós somos filhos de santo, né? Então tem muito disso. Então eu não conheci outra fé, então eu cresci, desde que eu me entendo por gente, eu sirvo a Deus. Só que quando eu olho hoje assim para minha vida, eu falo, nossa, ela é pregadora, não, nunca foi sonho. Meu sonho é ser cantora. Quem conhece, ouvindo falar um pouquinho, sabe que meu sonho era cantar. Até porque dentro da minha realidade daquele tempo, hoje é muito comum as jovens ter mais pessoas que possam admirar, se espelhar em relação à pregação. Não era a realidade há 38 anos atrás. Sim. Né? Então não tinha essa aspiração, eu queria só cantar. Tia Margarida, um beijo para a senhora. Tudo que eu queria era cantar. Tia Margarida era dirigente das crianças, eu só queria solar nas crianças. Então, essa vida ministerial, ela foi realmente construída e muito entregue do que Deus queria. Eu não tinha esse sonho, quando eu crescer, eu vou ser uma cantora. Nada, nada. Então, eu fui crescendo nos caminhos do Senhor. Minha mãe sempre foi uma pessoa rígida. Mãe que tá por aí, tá? Foi muito rígida. Então, deixa eu contar uma coisa aqui ao vivo. Você acredita que um dia a mãe colocava a gente assim para orar ao redor da cama? E não podia ser oração em espírito, como a gente fala, que até hoje eu não entendi isso, né? Fique orando em espírito. Não tinha, não. Tinha que mexer a boquinha. Então, eu gostava muito de ouvir uma música sertaneja, Leandro e Leonardo. Eu tô aqui e não podia... Tinha que ficar assim, ó. Tô orando, não. Tá orando? Então tinha que estar alguma coisa. E eu tô bem assim, ó. Cantando a música, chuva no telhado, vendo no portão. Eu tô de olho fechado. Minha mãe, pá, vou te dar o chuva no telhado. Então assim, as marcas, né? Mas eu me lembro que nós estávamos de joelho para orar. Eu era criança, gente. Não entenda isso como uma doutrina, mas como uma experiência de uma criança normal, de uma criança que erra, que tem sonho, que gostava das músicas que circulavam. Meu pai não servia a Jesus, né? Então, eu fui crescendo e eu sempre fui líder de tudo. Tudo que onde eu estava era líder. Então, né, as crianças, eu não fui líder dos varão até hoje. Os demais departamentos todos. Então, isso foi construindo, tendo a oportunidade de louvar, tendo a oportunidade de falar alguma coisa, de ensinar, dar aula para as crianças, escola dominical. E depois eu fui crescendo, comecei a ter oportunidade, tudo porque Jesus falava. Teve um dia que Jesus falou assim numa igreja assim... Você vai ter seu nome estampado e você vai ser conhecida pelo seu nome e sobrenome. Uau. Eu não era filha de ninguém, quando eu digo importante, gente, dentro, assim, hierarquicamente falando, são pessoas assim, filha da bispa, filha do pastor, filha da dirigente, que acaba assim tendo
oportunidade de trabalhar mais, porque esse povo trabalha mais, viu, gente? Vocês param de tumultuar a filha dos pastores, porque esse povo sofre, eles têm que trabalhar mais. Se não tiver música, eles são os músicos, eles são os diáconos, eles são os limpadores da igreja, são tudo. Aí eu ficava assim, que estranho, né? Minha mãe... E assim foi construindo, e dizia que Deus usava desde criança. Deus falava assim, que me via em outro país. Imagina eu, gente, uma criança ouvindo aquelas coisas, que eu ia para outro país, que eu ia falar para muitas pessoas, que eu não ia ter horário, que eu não ia ter vaga na minha agenda. Eu falei assim, meu Deus. Eu lembro quando foi o primeiro convite, a irmã tem agenda? Eu não tinha nem agenda física. Eu falei assim, eu vou ter todos os dias? Eu ficava assim, aquela coisa que não foi acontecendo assim, tudo tão rápido. E realmente as pessoas me chamavam de Paula Bonfim. Paula Bonfim, Paula Bonfim. Então foi assim, foi o convite para cantar. Eu passei 5 anos só cantando. Só que eu cantava, bispo, acho que na hora de ministrar, quando eu descia, hoje eu tô mais... Gente, hoje eu faço terapia há muito tempo, tô furada. Mas quando eu descia, não pode bater nesse negócio chique aqui, meu Deus. Íntegro que a minha irmã colocou aqui. Quando eu descia, a irmã também prega. Aí eu descia, meu semblante caía na hora. Falei, mas eu acabei de cantar. Ela não viu que eu canto? Ela não viu que eu canto? Então eu achava que estava aqui, que eu não cantava bem. É que eu não entendia que estava ali nascendo o ministério da pregação. E foi nesse... A irmã pode trazer uma palavra? Eu tinha cantado num congresso. Quando eu vi no final, foi uma bênção. Mas a irmã não podia me trazer uma palavra? Foi assim que eu fui para o ministério da palavra. Incrível. E, bom, da palavra a gente sabe que é assim, algo assim muito profundo, né? O Senhor tem algo muito profundo. Não sei como é você cantando, mas glória a Deus que ministrando a palavra a gente sabe que é profundo. Mas assim, e as suas realizações pessoais? Bom. Onde o Senhor foi direcionando, você fez aquilo que você queria, depois o Senhor te direcionou, ó, agora o negócio é comigo. Como é que foi isso? Gente, olha só, eu sempre fui boa aluna. Mãe, até aqui nos bastidores pode confirmar. Por que eu digo isso? Porque daí você vai entender, né? Não é me achando, eu falo isso com muito respeito, humildade, mas assim, eu tinha vontade de profissionalmente, sabe? Aí eu ia trabalhar numa empresa, porque eu sou de uma cidade onde General Motors, Embraer, é a empresa de aviação, nosso país muito forte, Johnson, é tudo da minha cidade. Então, a área produtiva, fabril, ela é muito forte. Hoje também não, mas ela era muito forte. Então as pessoas, ai, trabalha na Embraer. Tipo assim, não importa o que você ela trabalha na Embraer. Então eu queria. Então, desde que manhã veio para cá, eu tive a oportunidade de ir para Fundais, aqui na cidade talvez não é muito forte, mas era muito forte. E eu queria muito, muito trabalhar nessas empresas. Então, assim, imagina, meus pais eram muito simples, nós éramos muito simples, né? Morávamos... eu nunca morei numa comunidade, mas as pessoas dessa Fundais, que é a Fundação L. Augusto de Souza, eram pessoas de baixa renda. Então, assim, era a realidade dos meus coleguinhas, meus amigos, né? Assim, mais próximos, não era assim, o pai era isso e por isso, né, já ia galgando a profissão. Mãe sempre foi da área da limpeza, né, empregada doméstica, meu pai borracheiro, então, mas eles sempre ensinaram a estudar, sempre. Então eu quis fazer um técnico, que era muito assim, CEPAS. E eu orava, a gente jejuava, porque eu queria passar, né, e era difícil essas provas. Então, assim, como começou isso? Bem na época, com 14 anos, acho que foi onde os passos profissionais, eu passei nessa vaga para o técnico. E daí, depois, eu fui selecionada para outras coisas, como o CAGINHO, que é preparação para a Faculdade Federal. Aí eu saí porque eu entrei numa empresa. E de lá eu passei, trabalhei na Embraer, trabalhei no INPE, né? Então, assim, tô falando de coisas assim que só Jesus podia preparar. Não tinha alguém para nos indique, tudo bem, viu, gente? Se você tem alguém que te indique, glória a Deus. Mas não era o caso. Então, imagina uma questão profissional e Deus falava, bispa. É tão difícil, eu tô, né, no meio de servo de Deus, mas é tão desafiador, de repente, quando um outro meio me convida. Primeiro que eu não vou negar, aquilo que eu acredito sai pelos meus poros, eu desejo que saia pelos meus poros. Mas é tão difícil tirar essa informação para deixar, de repente, uma coisa
não religiosa, não se esbarrar nas paredes da religião, porque foi assim. Sim. Jesus ia tomando os vasos e ia falando que eu ia fazer faculdade. Era muito longe da minha realidade, fazer faculdade. Então eu coloquei no meu coração com 14 anos que eu ia fazer faculdade. E Jesus falava que meus pais não iam ter condição, mas eu ia fazer faculdade. Então, nessas oportunidades, fazendo estágio nessas empresas, com 17 anos eu iniciei a faculdade, que é a minha primeira faculdade de administração. Uau. Eu prestei para duas coisas que eu me encantei. Ou era direito ou era administração. Eu queria um dos dois. Porque também na administração tinha uma disciplina, um período de direito. Então, e eu não passei em direito, passei em administração. Foi assim que eu entendi. Deus quer eu nessa área. Sabe assim? Não fiquei frustrada. Eu prestei. Não perguntou para ele? Não foi uma coisa assim, Senhor, qual que o Senhor quer que eu faça? Não foi assim. Foi, nossa, vou fazer essas duas, né? Vou me aplicar. Como eu também fiquei feliz na administração e eu fiz. Foi assim que eu fui para a área de administração. E aí, depois disso, trabalhei em grandes empresas, tive essa oportunidade, a minha pós-graduação foi tudo nessa área da produção, da área das exatas. E aí o Senhor, e é bem isso, quando eu estou falando o Senhor, não foi assim, eu fui fazer um passeio lá em outro país, nos Estados Unidos, e aí o Senhor falou, não foi nada disso. Nesses meus sonhos, porque tudo que eu vivo hoje, os mentalistas vão dizer que eu mentalizei. Mentalize que você vai, sei lá, comprar um prédio e vai na frente daquele prédio. Não era assim, né? Mas eu ficava sempre imaginando assim, um dia eu vou para outro país. Eu vou fazer uma faculdade, sabe? Por exemplo, eu queria muito ser professora, né? E eu dei aula. E eu fiquei assim. E eu queria ir para outro país. Então, eu queria fazer um intercâmbio. Era muito forte, sim. Eu tinha colegas que tinham feito, eu queria fazer intercâmbio. E aí Jesus falou que eu iria. Vou contar uma coisa aqui, exclusivo no Shema. Quando eu tinha 14 anos, eu falei, lembra quando eu falei que eu sempre fui boa aluna? Por que eu digo isso? Porque nesse caminho que havia oportunidades. Eu fui selecionada, não lembro se era 2 pessoas na escola, uma, não me recordo agora, professora Maza. Tava tendo um intercâmbio, eu ia para a Rússia. Então tinha algumas escolas, não lembro se era só da cidade, mas assim, um grupo de escolas e tinha um aluno de cada escola que era escolhido e eu fui selecionada. Então fiz um processo maravilhoso, eu estou lá adorando a Deus, tinha 14 anos, veio um vaso lá do Rio de Janeiro, me coloca em pé na igreja e fala assim, eu vejo você num pássaro de ferro em outro país, eu tinha 14 anos. Em outro país, minha família já começou a chorar, a gente queria tanto. E estava tendo um bombardeio nesse período de bombas, assim, a noticiária era coisa de bomba na Rússia. Mas eu falei, Jesus falou. Então, quando saiu que eu não fui selecionada, minha fé era tanto, falei, se Jesus, viu, vou ser selecionada, porque o irmão falou. E aí passou o tempo, não fui selecionada, aquilo entristeceu muito meu coração. Eu falei, não quero ouvir esse negócio, porque eu me senti envergonhada. Eu falei, por que o Senhor falou? Frente da igreja toda aquilo. E aí, mas eu não sabia que era exato 9 anos depois é que eu iria para outro país. É assim, nós somos tenebrosos, né, missionária? Não, a gente é tudo tenebroso, gente. Por quê? Porque nós temos um sonho e queremos que o Senhor realize o nosso sonho no nosso tempo, da nossa maneira. Então, tipo, nós não imaginamos, é tipo José, se o Senhor tivesse falado para José, olha, você vai ser governador, mas assim, você vai ser vendido, você vai pra prisão, vai ser governador. Não ia dar certo, gente, não ia dar certo. E a gente quer que o Senhor faça assim, olha, Ana Paula, você vai lá pra não sei onde, vai acontecer tal coisa, tal dia, tal hora. Gente, não é assim. Então, nós ficamos esperando, parece que a gente quer dar uma diretriz para o Senhor. Deus, olha só, lá na escola tá tendo essa situação. Rússia, Senhor, a escola, porque eu não tenho condição. Nós olhamos para a nossa condição, a gente olha para o nosso hoje e de repente o Senhor quer nos surpreender e a gente fica querendo direcionar a Deus. Olha que coisa de doido, né? Isso. Não, foi bem isso, porque será muito porque era lógico, era uma coisa lógica. Deus não trabalha no lógico, criatura. Deus não trabalha no lógico. Simples assim. E aí você não foi para a Rússia? Não fui para a Rússia. E aquilo me marcou. Por quê? Eu estava construindo as minhas experiências com Deus, né? Eu já era batizada com o Espírito Santo,
né? Eu já vivia nesse meio onde Deus se manifestava. Num outro dia eu conto uma questão da família, assim, de ver Deus falar, de cuidar. Então, já me era familiar isso. Mas, poxa, tinha 14 anos. Aquela alegria que minha mãe já tinha aceitado, né? Que eu estava participando, que eu ia para a Rússia, né? Estudar lá na Rússia. Então eu fiquei muito triste porque não era. Claro que depois, quando eu falei no começo, a gente vai olhar para nossa história, tem que olhar para trás para entender. Deus não falou o país naquele momento. Nem a data. Deus não falou a data. Deus não falou, você está num processo, você vai passar. Não foi isso. Mas eu fiquei triste, passou-se o tempo, eu fui vivendo ali o que Deus tinha. E 9 anos depois, né, começou com 8 anos depois, começou isso de Deus levantar vaso que eu ia para outro país. E aí, nesse caso, Jesus falou qual era o país. Eu só queria fazer intercâmbio. Tanto que eu estava querendo ir para a Holanda. Falei, todo mundo quer ir para os Estados Unidos ou não? Holanda é linda, adorava ver aquela bicicleta cheia de florzinha. No cartão postal da Holanda. E aí Jesus falou que não. Eu vejo a irmã vai para a bandeira, a irmã vai para os Estados Unidos. Uau. Jesus está falando, assim, foi uma coisa assim, eu vou resumir essa ópera, porque foi uma coisa tão marcante na minha vida, que minha amiga Jennifer, a gente andava assim, servindo a Deus, gente, eu tive uma infância assim, muito feliz, de brincar, eu tive muito, quando eu falo muito feliz, é nem porque tá aqui no programa, eu não preciso romantizar, mas é que eu não posso também ficar aqui que foi triste, não foi, mas eu brincava, mas eu pulava, era muito legal as gincanas EBF na igreja, então eu tinha uma vida feliz dentro da igreja. Graças a Deus, eu sei que não é a realidade da maioria, tem muitas pessoas que têm muitas marcas dolorosas dentro da igreja. Sim. Né? E você vai ser curado dentro da igreja. Amém. Né? Não foi o meu caso. Minha melhor amiga é da casa do Senhor. Meus grandes amigos, tenho também amigos que não servem, Deus, são de outras fé, mas tudo é muito dentro desse ambiente de brincar, de fazer amigos, de apanhar, de correr, de ficar de castigo, de ser premiado, tudo nesse ambiente. Então, viver isso tudo é muito rico hoje eu poder olhar e com alegria. Sim. Né? Enfim, Jesus falou que ia para os Estados Unidos. E foi uma coisa muito marcante na minha vida. Foi uma coisa assim, eu lembro, a minha amiga Jennifer, a gente estava num culto, eu lembro que a gente foi na consagração de manhã, culto à tarde, depois culto à noite e vigília. Então foram 4 cultos. Uau! Nesses 4 cultos desse dia, todos, diante de Deus, gente, com temor, todos os cultos Jesus falou que eu ia para outro país. Eu lembro que minha amiga Jennifer é muito engraçada. Eu acho que não sei se a senhora conheceu. Acho que ela não veio naquela ocasião. Ela é cantora. Um beijo, amiga. Ela falou assim: ô amiga, vou te dar um cotonete santo. Você tá com dúvida que Deus vai te levar? E não tô fazendo nada, eu não tô com dúvida. E até eu tinha me convencido, porque realmente meu coração ficou endurecido sobre essa questão de outro país, porque eu falava assim: ai, não quero mais passar vergonha, não precisa falar. Você não vai me levar, não precisa falar. Sabe? Fiquei com aquilo de lá de trás. Mas, assim, era muito, muito forte, assim, que estava indo. Pessoas que estavam ao meu redor falavam assim: ai, Paulinho, vou ficar com saudade de tanto que cria de ouvir Deus falar. Então, eu ia como au pair, que era uma forma mais econômica de ir para uma outra nação legalizada. Né? Fiz tudo, gente, encontrei uma família lá nos Estados Unidos. Eu lembro que a coisa mais desafiadora para mim foi fazer 180 provas em inglês, né? Perguntas em inglês. Então, eu ter passado nisso foi milagre puro, né? Porque era um desafio. Entra em curso, para em curso. Aí, nisso, gente, eu continuei estudando, tá? Jovens preciosos que me ouvem. Ai, eu não sei se eu quero ser médico ou quero ser pregadora. Seja os dois desinfeliz. Eu falei, desinfeliz. Ou seja, desinfeliz, eu te tirei do infeliz. Ai, eu não sei se eu quero ser pastor. Seja os dois. Sim. Porque eu continuei estudando. Continuei fazendo curso, fazendo informática. Vocês nem sabem o que é isso, tá, gente? Mas eu fiz curso de informática. Poxa, minha filha, você fez informática e eu fiz datilografia. Eu fiz informática, então fui fazendo tudo isso. E só sei que eu falei, tá tudo certo, então eu vou como au pair para os Estados Unidos. Eu lembro quando Deus usou, amado pastor Vaz que dorme no Senhor. Missionária Paulinha, você não vai assim. Ele não sabia. E eu falava assim, não é possível. Não. De tudo, eu tô resumindo essa ópera, gente, porque todo esse caminho lindo que eu tô falando, mas teve dias de muito choro, muita tristeza, de falar, Senhor Jesus, por quê? Como que vai ser, sabe? E só sei que ele falou que não era daquela forma que Deus ia me levar. Assim foi dito que Deus eu daria um varão para me abençoar, para eu ir para aquela nação. Tudo que tinha sido aprovado foi devolvido, ninguém sabe o porquê. A menina da agência ficava assim, Paulo, não sei nem o que te falar. Isso nunca aconteceu com a gente. E eu dentro de mim, eu sei quem fez isso.
Conheço bem, ele é desses, né? Jesus é desses, né? Então foi assim, mas teve um dia que, sabe o que eu fiz? Eu peguei passaporte não, documentação, coisa para os Estados Unidos, peguei tudo. Sim, passaporte sim. Coloquei tudo dentro de um envelope que eu tenho até hoje. E fui num culto que acontecia quinta-feira lá no Novo Horizonte, na casa do pastor Vaz, tinha um culto. Eu fui pro culto, peguei toda essa coisa, coloquei como se fosse assim aqui no estúdio atrás e fiquei aquele culto acontecendo, eu falei, é hoje vai acabar com esse negócio de que vai, não vai, se é pra mim ou não, se isso é real. Lá eu estava calada, fiquei adorando a Deus, e aí Deus usou um vaso, fui até o pastor Vaz. Tem alguém aqui que vai viajar, eu dentro de mim, só aqui ó, viajar, não é assim Deus, viajar, não pode viajar. E você vai de avião, eu dentro de mim. Essa é a conversa, eu tô falando literal, eu tenho essa capacidade da literalidade. Ah, Deus, viaja de avião. Porque viagem pode ser de avião. E você vai para outro país. Aí eu comecei a ficar meio estranho. E a Jennifer do lado, sabendo de tudo. A Jennifer era a única que sabia. Eu assim, ah, Deus. Qualquer um pode viajar para o país. O senhor pode falar que sou eu? Eu bem Gideão, assim, né? Pode falar que sou eu? Era uma rota, estava lotado o culto. E você tá aqui. Aquele dia, a casa foi tomada por uma glória. Aquele dia eu entendi que Deus me levaria para outra nação e cuidaria de mim. Ali Deus falou que ia cuidar de mim. Que era uma coisa assim que enquanto eu estava lá fazendo a obra, que Deus ia cuidar da minha família. Meu pai nunca tinha aceitado Jesus. Meu pai aceita Jesus quando eu vou para lá. Meu pai aceita Jesus. Meu Deus. Então, Deus cuidou. Um dia, um rapaz estava conversando, não deu certo o programa de au pair. Falou, não sei porque eu vou fazer isso, mas eu vou te ajudar. Vem pra cá. Então eu fui, ele alugou um lugar pra mim. Eu cheguei nos Estados Unidos, detalhe, teve um dia que... É que esses detalhes é tão rico. Você vai entrar no avião. Deus vai preparar um senhor que vai ficar do teu lado. Ele empurrará o caminho até a entrada e dirá que você é bem-vinda, bendita naquela nação. Meu Deus. Diante de Deus, foi assim, eu estou lá, pertinho, senta um senhor americano, que daí você pensa que fala inglês, né? Quando você vê uma pessoa falando, na minha época, no meu caso, eu falo, quê? Foram 12 horas, meu filho, eu estalada, o povo babando, dormindo, eu assim, ó. Né? Eu já tinha andado de avião, mas nunca tinha ido para outro país. 12 horas, eu lá. Aí eu lembro, ele foi, né? Me cumprimentou, falou comigo, foi. E eu tô lá, tentando a bag, né? Que desesperador, porque era tudo em inglês, aquele ruído, né? Assim e tal. Daqui a pouco, esse mesmo senhor que ficou sentado do meu lado, que me acalmava, quando a aeromoça veio falando pra mim, que eu tava sentada numa porta que tinha uma saída de segurança. Ele falava assim, pra mim dizer ok, say ok. Aí eu ficava assim, ok pra ela, ok. Eu fazia o que ele falava. E tudo bem, depois não encontrei mais ele. Daqui a pouco ele volta pra mim perto da onde tá saindo as malas e diz assim, this bag. E aí eu demorei um pouquinho pra entender que ele... Aí eu falei, essa é a minha mala, essa. Literalmente, ele pegou um carrinho. Ele pegou a minha mala da esteira, colocou naquele momento. Eu não tinha lembrado. Quando ele coloca, ele começa a arrastar na hora, me veio o que Deus falou. Nossa. Ele arrasta o carrinho e diz, welcome, seja bem-vindo nos Estados Unidos. Uau! Naquele momento eu fiquei olhando para aquele velhinho com aquele semblante muito vozinho, eu fiquei olhando aquilo. E aí o moço me pega no aeroporto, me leva, né? E aí eu fico lá, e aí foi onde eu fui congregar, servir a Deus lá. Então assim, eu cantei nos maiores congressos da Flórida. Mesmo. Eu sou alguém de uma família muito simples, que não veio de uma família de servir a Deus. Minha mãe nos ensinou a amar Jesus quando ela aprendeu a amar Jesus. Uhum. Meu pai não servia a Jesus, mas meu pai não deixava faltar em escola dominical. Era muito doido. Meu pai não deixava a gente faltar em escola dominical. Meu Deus. Então assim, viver tudo isso. Então talvez quem nos ouve agora tenha uma história como a minha. Então é possível você alcançar. E eu não tô falando de dinheiro, mas eu tô falando de você poder trabalhar em lugares que é tão dificultoso o acesso, você fazer um intercâmbio, coisas que não é comum dentro de uma outra classe, mas na minha, fazer faculdade, morar fora. Gente, eu não fui para os Estados Unidos e voltei. Eu morei 1 ano lá.
sendo cuidada por Deus. Meus pais nunca mandaram $0,01. Nunca. Eu fui cuidada. Eu não morei na rua, não deixei de comer. Na verdade, eu conheci coisas assim que eu falava assim. Eu lembro quando alguém me apresentou, falou uma marca e eu de uma roupa lá, e eu perguntei, eu não conheço, bem sim. A menina olhou pra mim e falou assim, você morava numa caverna no Brasil? Ai, que vontade de... Por quê? Porque era muito comum, mas não era comum pra mim. Então, eu vivi ali, eu preguei nos maiores congressos na Flórida, eu preguei, sabe? Eu preguei em Nova York, eu visitei Central Park, coisas que talvez para alguns que me ouçam, isso é qualquer um faz. Não, querida, é coisa do meu Deus. Na minha vida, foi coisa do meu Deus. Então, Jesus preparou assim, e eu não fui lá para passear. Jesus falou que ia me levar para fazer uma obra. Quando eu estive lá, diante das demandas que aconteceram na minha vida, de tipo, mulheres se apaixonar por mim, eu nunca tinha tido essa experiência de coisas assim, sabe? Eu falo aqui com muito respeito nesse programa, porque a gente precisa entender os desafios que a gente vive. Sim. E poder acolher com respeito, com amor. Foi uma realidade. Em 1 ano eu fiquei lá e fiz amigos e eu voltei. Estando lá, Jesus já falava que ia fazer outra faculdade, né? Quando eu cheguei lá, eu falei, eu vou fazer psicologia. Porque quando eu dava aula, os alunos falavam assim, fessora, né? Nem professora. Fessora, você também é psicóloga? Eu falava, nossa, não dá nem tempo, né? Tipo assim, calcular, não dava tempo pra ter 2 faculdades. Mas eu ficava com aquilo. Mas foi assim, ouvindo, não era sonho. Nunca foi sonho, porque poderia ser. Bispa, poderia ser meu sonho. Ai, meu sonho é ser psicóloga, não. Nunca foi meu sonho. Até então, nunca tinha essa experiência. Beleza. Estando eu lá, eu decidi que eu ia voltar pro Brasil, eu ia fazer psicologia. Eu venho pra cá, na hora de fazer na inscrição, quem estava comigo teve uma visão de um anel do nada, com uma coloração, e ali eu falo, vamos pesquisar a cor da psicologia. Essas confirmações que na minha vida foram importantes, mas eu tinha a palavra de Deus. Eu sei que Deus realiza sonho. Aquilo nasceu no meu coração de uma forma. Eu ingressei para a faculdade de psicologia, e ali foi onde Deus foi preparando. Teve um dia que eu trabalhava numa fábrica e nessa fábrica Jesus falou que eu não trabalharia mais para o homem. Eu fiquei doida. Vocês achou que eu ia falar assim que eu sorri? Eu falei, não, tem uma coisa errada nisso. Não creio assim. não cria assim. E aí eu fiquei muito doente, né? Muito doente. Eu enfrentei a depressão, transtorno depressivo maior, transtorno de pânico e transtorno de sono. Então foi um período muito desafiador. E eu não fazia psicologia, eu tive isso antes, durante. Foi uma coisa assim que tinha hora que o professor estava falando de uma patologia, eu pensava, ele vai me apontar. Pensava, ele vai me apontar, porque era tão... Tá falando de mim. Não, era muito assim. Então eu sofri isso e a gente nem tinha falado disso, né? Não. Eu quase entrei em parafuso, porque eu era uma serva de Deus, eu já era uma pregadora conhecida na cidade, eu era líder dos jovens, eu não estava em pecado. Por que aquilo estava acontecendo comigo? Como assim? De onde vinha aquilo? E eu não tinha isso dentro da igreja servindo. Qualquer outro lugar. Eu não conseguia ficar nos ambientes, eu não conseguia ir no centro da cidade. Meu Deus. Eu tinha pânico, assim, de viver no hospital, porque... E aí ficava assim, como a gente nunca foi uma criança doente? Então esse período foi muito desafiador, eu estudando e tendo muito apoio dos professores. E o Senhor foi me sustentando, me guardando, né? Ai, que chique, gente, eu fiz faculdade de psicologia de manhã, ficou de rico. Assim, ó, sabe assim? Que era uma outra realidade. Aí filho de médico, outro era o próprio médico, todo mundo da saúde, e tava eu lá. Eu era de otária, viu? Porque Jesus quis. Só que eu me apaixonei de tal forma que eu falei, por que o Senhor não falou pra eu fazer desde o começo? Aí eu já teria uma carreira, sabe? Porque eu não consigo me ver fazendo outra coisa, né? Então foi assim que eu fui pra psicologia, não sei nem se eu consegui. Foi assim que eu fui pra psicologia. Amo o que eu faço. Eu atuo nessa área. Eu atendo num consultório particular, todo milagre. Eu atendo num local
nobre da minha cidade. Todo milagre. Assim, uma coisa eu não consigo explicar de outra forma. Deus foi preparando mesmo. Então, quando eu olho e falo, puxa vida, Senhor, eu não tenho condição disso, mas olha onde o Senhor preparou um local para eu trabalhar. Senhor, eu não tenho condição de... Olha o que o Senhor está preparando. Então, foi assim que eu cheguei nessa profissão, onde eu atuo, onde o Senhor me abençoa, e continuei servindo a Deus. A preocupação dos pares era... E psicologia e religião, como é que fica? Exatamente, é isso que eu ia te falar agora. Como fica, onde fica, né? Como que você lida com isso? Como que você consegue alinhar essas duas coisas? Eu nunca consigo, quando eu falo nunca, é nunca de verdade, não é nem um tempo para trazer uma coisa que eu não vivi. Eu não consigo ainda ver como um problema. E via que muitas pessoas, amigos queridos, servos de Deus, pastores preciosos, vinham com uma preocupação que eu pudesse perder a fé, que eu pudesse desviar. Sim. Eu não conseguia ver assim. Eu entendia que eu ia ficar mais próxima, né? Porque eu entendo que a ciência não anula a Bíblia. Não é sobre isso. Não tem como. Não é sobre isso. E a capacidade de poder compreender esse corpinho que o Senhor preparou e como nós nos movimentamos existencialmente, isso não é uma questão de uma coisa mística. É uma ciência. A construção do pensamento, os nossos comportamentos, a psicologia é uma ciência. Então, poder, quando eu digo dominar, falo com muito zelo e cuidado, humildade, porque eu não domino, mas poder ter ferramentas para dominar esse campo é uma riqueza para quem está dentro da obra do Senhor. Para que às vezes nós consigamos entender que sim, no meu caso, eu tenho que eu posso ser uma serva de Deus. Temente a Deus, Jesus me ama muito, mas sim, que infelizmente eu posso desenvolver um transtorno depressivo, que eu posso passar pelo transtorno de pânico, que eu tenho uma confusão mental diante de problemas, diante do luto, diante do divórcio, diante do comprar, do vender, sim. E que eu não deixo de ser alguém que tem um caminho para o céu. Que lindo. E na verdade, assim, eu acho que como a gente estava conversando até antes de começar o programa, a preocupação na verdade, não é nem então em torno do psicologia versus religião, mas de pessoas, né? A questão são pessoas. Sim. Como que o profissional lida quando entra um cristão. Sabe que hoje eu vejo que cada vez mais... Porque assim, no meu tempo, eu tenho assim uma história lá atrás com o meu esposo antes, né, dele entregar a vida dele para Jesus, então assim era bem complicado. Mas no meu tempo não se falava muito dessa coisa de depressão, de ansiedade, nananã. Eu nunca pensei em me matar, apesar dele... Dita? Pois é, eu nunca pensei em me matar, eu sempre consegui lidar muito bem com as situações e não sei se pela forma que a minha mãe me criou, não sei explicar isso. Hoje eu vejo, e não sou contra isso, não sou contra uma terapia, mas hoje eu vejo que as pessoas, elas estão mais frágeis, né? É sobre isso que eu quero falar com você. Elas estão mais frágeis, necessitando mais de um ouvido sadio, sabe? Para ouvi-las e uma palavra sadia para direcioná-las. E assim, e é interessante porque hoje começa de muito novinho. Hoje uma criança de 5, 6 anos já tem que fazer terapia. De repente eu vejo duas mães conversando, tô indo levar meu filho fazer terapia. Como assim? Uma criança que tem tudo e tá indo fazer terapia. Então hoje tá muito comum isso, missionária. Sim. Muito comum. Na sua visão, na sua opinião, por que hoje estamos assim, desde novinhos, não é mais... você podia ouvir falar, por exemplo, mas aquela mulher, ela tá passando por tanta coisa, tadinha, ela tem que fazer terapia. Essa daqui, ela ficou viúva, vai ter que passar por uma terapia.
A outra ali teve uma grande decepção, o noivo largou na porta da igreja, vamos fazer terapia. Ele perdeu o pai, perdeu a mãe no acidente, mas a gente tá falando até de criança. Sim. Então, parece que hoje a mente das pessoas assim tá tão sensível. E o mundo tá moldando a mente das pessoas. E isso eu vejo assim, eu falo com uma grande preocupação, não em forma de crítica, tá bom? Mas com uma grande preocupação e zelo por essa situação. Bispa, eu vejo alguns pontos que eu penso que é relevante trazermos para questões como essa. Primeiro, patologização da vida, né? Então, patos de doença, né? Que patologia é o termo técnico para falar de doença, está se estabelecendo o patologizar a vida. O que é isso? Se uma pessoa está triste, fala que ela tem o quê, Bispa? Depressão. Se ela está agitada, fala que ela tem o quê? Ansiedade. Se ela estava triste, depois ficou alegre, depois ficou triste de novo, fala que ela tem o quê? Bipolaridade. Bipolaridade. Formada aqui, ó. Formada. Acabei de formar ela. Área da saúde mental. Se mexe muito, tá com TDAH. Entende? Isso que é patologizar a vida. Nós temos questões da vida que é inerente da condição humana. Isso. Sim, eu vou ficar triste. Se eu passar pelo luto, eu vou ficar triste. Claro. Né? Eu vou sofrer. Tem dia que eu vou estar agitada, tem dia que eu vou ficar mais parada. Sim. Então, essa patologização da vida é preocupante. Que é tirar da vida o que é da vida e tornar doença o que não é doença. Sim. Querer tratar o que não é para ser tratado porque é da condição da vida. Isso é um ponto. Outra coisa, produção irresponsável de diagnóstico. Existe uma produção irresponsável de diagnóstico, psicodiagnóstico. Isso faz com que aumente essa procura, né? E isso é muito irresponsável porque eu não preciso ter um problema, uma doença para tratar ou então para fazer um acompanhamento psicológico, terapêutico, mas na intenção de aumentar números e na intenção de fidelizar um cliente, um paciente, então eu apresento para ele que ele tem um problema. Pronto, é sobre isso. Entende? É sobre isso que a gente estava falando. É? E no vinho, o que eu queria falar é sobre isso. Uhum. Sabe por quê? Tinha algumas pessoas assim à minha volta um tempo e falava assim: ai, hoje eu acordei com uma depressão. Como assim? Ah, minha filha. Hoje eu acordei com uma depressão. Acordei Mas meio a pessoa... deprê. Então assim, nossa, eu tô com uma ansiedade. Gente, eu acho assim, é o que eu falo, não sou super mulher, não sei, eu consegui passar, louvado seja Deus, o Senhor me deu graça, mas eu vejo assim que as pessoas, elas de repente, elas determinam que elas têm aquilo. Acordei com depressão hoje. Gente, eu conheço uma pessoa que teve depressão, que ela fazia tudo na cama, ela não conseguia nem tomar banho. Ela realmente ficou doente. Aí eu olho para aquela pessoa que diz que acordou com depressão e dali a pouco tomou um banho, saiu, foi trabalhar e nem lembra que falou da depressão e tá lá rindo. Nanana. Esse é um vício de linguagem prejudicial. Muito. Por exemplo, por que a pessoa não fala assim? Porque a pessoa fala assim, não sei, eu já acordei meio deprê. Eu sei, isso é, assim, eu tenho falado isso repetidamente, mas a repetição é pedagógica. Ninguém acorda falando, eu não sei, acordei meio cancerígeno hoje. Verdade. Ai, menina, não sei, eu tô tão aidético. Nossa, não. Verdade. Entende? Não é bonito. Sim. Depressão é uma doença severa que mata, que machuca, traz prejuízo para a pessoa, para suas relações. Sim. Então, eu acordei triste hoje. Eu acordei deprimida hoje. Menina, eu já acordei arrependida de estar viva. Mais uma moleza. Mas, eu não sei, eu tive depressão e aí eu tenho que ter todo cuidado. E aí eu vou com cuidado, que a minha vontade não é ter tanto cuidado. A irmã tem um diagnóstico? A irmã passou para um profissional? Não, ela foi lá no Google, pegou todos os sintomas. Tristeza não é o único sintoma, não é o único critério para diagnóstico de depressão. Então existe essa fala, e eu sei que a pessoa não está com maldade, mas nós precisamos cuidar. Por quê? Porque você não acorda falando que está sentindo a aidética. É verdade. Não é? Então isso, Bispa, faz com que nós tenhamos dificuldades para um diagnóstico responsável. Dificuldade, inclusive, de entendimento, porque o homem é aquilo que ele acredita. Sim.
ele reproduz, ele é. Sim. Então, esse cuidado que eu tenho visto, e aí quando você fala assim, por que isso tudo? Nós estamos em um outro tempo, existe um volume de informação muito grande, nós temos um grande volume de informação, estamos cansados sem fazer esforço físico, pelo tanto de informação que a gente tem. Nossa forma de se movimentar na vida está com pouco movimento, né? Estamos nos movimentando menos. Né? Então, isso tudo contribui para que nesse tempo a gente desenvolva algumas doenças, transtorno, enfermidade que não tínhamos antes. E sim, é real, mas precisamos observar que não é tudo isso que tem se apresentado por aí. Sim, é verdade. E eu fico muito preocupada com isso, porque qualquer sintoma, gente, nós vamos ficar tristes, nós vamos chorar, nós vamos odiar, da mesma forma que nós vamos amar. Eu acho que hoje as pessoas não conseguem lidar com os próprios sentimentos. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ninguém quer ter aflição. Claro, ninguém quer ter aflição. Mas só que você vai ter, porque Jesus falou que você ia ter. Jesus falou que eu ia ter. Jesus não falou, olha, você vai ter uma aflição, filha, e isso daí você já vai para o hospital porque você já tá... Não, teremos aflições, mas eu venci o mundo. Ele venceu tudo isso. E não vai ser diferente porque ele pega na nossa mão e nos ajuda a vencer também. Então, eu acho que hoje está muito difícil. E criança? Sim. As crianças, Sim. Meu Deus do céu. E elas são os grandes alvos de uma produção, eu acredito, de um número expressivo de diagnóstico. Como, por exemplo, TDAH, autismo. Gente, eu sou um profissional da área da saúde e eu não falaria contra aquilo que eu trabalho. Sim. Mas eu preciso ser responsável e ética com o que eu trabalho. Eu não preciso saber tudo, mas eu preciso saber muito do que eu faço. E me dedico para saber muito do que eu faço no que diz respeito a pessoas. Criança é criança. A senhora tem filhinhos, né? Filhinhos, netinhos, tudo isso. E aí, isso. como que é? Eles ficam paradinho, quietinho? Mas de jeito nenhum. Não, gente. Tem muita energia, pula, pinta, borda. Existe esse agitar na criança. Se seu filho, você que nos ouve, você, mãe, está observando algum comportamento, procure ajuda, procure orientação, procure avaliação. Vê se esse menino não está desnutrido. Sabe, existem outras questões que também concordam o caminho para um diagnóstico responsável. Seu filho, você deixa esse menino na tela o dia todo, vendo... À noite ele está... Entende? Então, precisamos também proporcionar um ambiente de equilíbrio. Aí o ambiente é desequilibrado, que é uma criança equilibrada. Minha filha, nem os anjos entram nessa peleja. Verdade. Né? Não, bicho. Aliás, é mais fácil. Eu deixo a criança na tela, por quê? Porque eu também posso ficar na tela. Ela fica dopaminada. Você já viu os desenhos infantil? As cores? Sim. Aquela dopamina toda, ele passa o dia inteiro com a dopamina. Aí você tira abruptamente porque você ficou brava. Minha filha, ele vai dar chilique mesmo. Ele vai dar chilique porque ele está aprendendo ainda a se organizar emocionalmente. Então, observar o ambiente e ver ao que nós estamos submetendo as nossas crianças é um olhar de amor. Sim. E se tiver que fazer terapia, ok. Só não submetida a um diagnóstico errado e irresponsável. E aí as nossas crianças ficam sendo taxadas. Que tem TDAH, né? Tem TDAH, tem TOD, tem Nescau, tem tudo isso. É uma coisa de doido. Olha, esse negócio de criança é algo assim bem complicado. Aí eu volto lá atrás de novo. 4 filhos, sozinha na igreja longe pra dedéu, ia a pé, levando, empurrando o carrinho. Sentava, papel, caneta, vai escrever, vai rabiscar e vai ficar ali. Hoje as mães não têm controle sobre as crianças. E aí, como não tem controle, para não passar vergonha na igreja, toma. Aí 2 horas de culto, toma. Como que você quer que ela Eu quero morrer com uma coisa dessa. Não dá. Ah, mas não fica quieto. Gente, se você, mãe, não consegue ter controle sobre um filho de 2, 3, 4, 5 anos, quando ele tiver 15, você vai ter 0 controle. Porque quem controla seu filho é a tela. Ai, não pode? Claro que pode. Dá a tela, faz, tem que... Mas assim, desliga tudo, inclusive o seu. Antes de você pôr a panela no fogo, pega papel, caneta, vai desenhar, vai lá fora no quintal. Ah, não tem o quintal. A sala.
sabe? Vai brincar, jogos, faz algum jogo, brinca de esconde-esconde. Às vezes meus netos aqui vão brincar, vó, vem me procurar, brinca de esconde-esconde. Sabe o que falta hoje, missionária? Tempo de qualidade. Não Acredito temos nisso. tempo de qualidade com os netos, com os filhos, com a família. Não tem tempo de qualidade. Por quê? Porque a mãe e o pai tá aqui. Não tem tempo de qualidade. E aí quer que o filho seja um anjo. Não dá. A própria pessoa não consegue. Por quê? Porque eu tô com depressão. Por quê? Meu celular quebrou. Não, é muito complicado, sabe? Então, assim, hoje a gente vê muito, e glória a Deus nós temos profissionais da saúde responsáveis, porque eu conversava com a missionária antes, porque eu vou te falar, eu endemonizava os psicólogos, de verdade. Que Deus me defenda. Passou, gente, é novo tempo. Passou. Por quê? Acho que por conta da gente ter assim, algumas frustrações, decepções lá atrás, né? Então a gente acaba colocando tudo num saco só e tudo é aquilo ali. E glória a Deus que não. Mas a pessoa, aquilo que eu estava conversando com a missionária antes de começar o programa, olha o perigo, né? E ela me explicando sobre isso. A pessoa chega lá com um problema e a questão de fidelizar a pessoa, ela sai pior. Nós já tivemos pessoas na igreja que chegaram para buscar uma terapia, uma ajuda, um socorro, porque não via saída. E de repente, como que você... A igreja não te deixa feliz? Sai da igreja. Seu casamento não te deixa feliz? Divorcia. Então, assim... infelizmente encontramos sim profissionais da área, assim como na medicina, assim como na escola. Sim. Eu acho que inclusive no pastoreio, tudo. Sim. Você quer ser feliz? O que é para... Bom, para mim ser feliz eu preciso disso. Toma. Receba. Você vai ter tudo que você pedir. Já fala logo em línguas, já vai saindo e pronto. Então, assim, era muito complicado entrar na minha cabeça a pessoa ter que fazer e não saber lidar com seus próprios problemas. Mas hoje, como a gente vê isso? Pessoas que realmente não conseguem lidar e precisam buscar profissionais, Sim. precisam buscar socorro, ajuda, Sim. mas procura uma pessoa responsável, sabe? Aquela coisa do boca a boca, Sim. porque a pessoa passou com você. Indicação. Olha, quem já passou com essa pessoa? Não, é uma bênção. Vai lá, se cuida. Você acha que tá com depressão? Vai lá então. Tá com ansiedade? Vai lá. Mas não fica se automedicando, Sim. não fica falando o que de repente nem é isso que você tem. De repente a única coisa que você precisava era de um ouvido saudável para te ouvir e de uma voz sadia para falar com você. Uau. Não é isso? Perfeito. É muito isso. Nós temos em todas as áreas as nossas, infelizmente, deficiências. Sim. E infelizmente acontece também na área da saúde mental. Eu falava com a bispa que você, enquanto paciente cliente, tenha critérios. Tenha Sim. critérios de procurar um profissional. Poxa, eu sou uma mulher, não quero passar com um homem. Ok. Procure uma profissional. Eu quero uma profissional cristã. Ok. Procure, tenha critérios para que o profissional que você busca, ele combine com seus sonhos. Eu, enquanto psicóloga clínica, eu não estou ali para doutrinar e nem desdoutrinar. Eu não estou ali para pregar. O que eu acredito precisa sair pelos meus poros. Sim. Seja na fila do mercado, seja dentro do consultório, Sim. seja brincando com os meus sobrinhos, né? Essa coisa de a pessoa só identificar que você é crente, se você estiver pregando, estiver indo para a igreja, é muito perigoso. Mas isso é uma outra seara para um outro tema. Então, que tudo que eu acredito sai pelos meus poros. E sim, enquanto eu estou ali, eu não preciso falar para o meu paciente que se ele não aceitar Jesus, ele vai para o inferno. Sim. Eu não preciso falar que ele tem que ir a um culto. Não. Eu tenho que respeitá-lo como indivíduo, olhar dentro da demanda dele, daquilo que acredita, dentro da história dele e buscar, né, uma pessoa diante de outra pessoa para estabelecer uma relação de ajuda com ética, profissionalismo, respeito, né, respeito para que nós construamos juntos um processo que leve ele a ter mais saúde em todas as áreas. Isso. E você encontrou qual a sua maior dificuldade quando você está com um paciente
qual a sua maior dificuldade para detectar assim, o que ele tem dentro das conversas, dos tempos que vocês têm juntos, porque assim, tem a possibilidade da pessoa te procurar e de repente ela inventar uma história e naquela caminhada você falar, não, não é isso. Claro. Porque deve ser uma dificuldade. Sim. Pensa, você tá lá sem saber se a pessoa é aquilo que ela tá falando, porque sempre tem os dois lados, né? De repente ela chega lá, não, porque eu tô assim por causa da minha família, por causa de não sei o quê. E de repente você precisa fazer aquela pessoa enxergar realmente qual a dificuldade, a maior dificuldade que você encontra nessa situação com o paciente. É um discurso muito confuso. A pessoa chega com uma demanda, a gente chama de queixa. Ela chega com a queixa principal dela, mas juntos nós vamos descobrir que não é aquilo, né? Porque, querida, manhã sempre disse, fulano, vocês não são fluxo e cheire, né? Então a gente acha que a gente é aquele buquê de rosas cheiroso. Não, nem sempre nós somos a fluxo e cheire, né? Então chega lá achando que ele é a vítima da história que ele construiu. Então o desafio é um processo de aceitação, consciência de si. Eu vejo que esse é um desafio sensível e tratado com muito cuidado, para que a pessoa compreenda que o responsável, que ela é responsável daquilo que ela se queixa. Nós temos responsabilidade naquilo que nós nos queixamos. Então esse é um desafio que eu encontro, e eu digo assim, um desafio dentro da profissão, que deve ser mesmo, deve ocorrer dentro do processo terapêutico. Isso, e um outro ponto, eu não estou ali como uma figura religiosa, né? A minha representação social ali é psicóloga clínica. Então sempre alguém quer acessar isso, sempre quer acessar, porque há um vazio no ser humano. E aí eu estou falando de espiritualidade, não estou falando da religião. Sempre querem ir para esse ponto, ou porque realmente eu percebo que é uma demanda, ou porque às vezes quer encontrar em mim uma resposta de alguma ausência religiosa. E eu não estou ali para dizer o que o paciente deve fazer, mas tem um compromisso de falar o que ele está fazendo. Então, eu percebo que eu poderia ser outro profissional que projeta naquela pessoa que ele vem porque sabe que ela é cristã, as mazelas, dores assim, um inconformismo, né? E eu percebo, lógico, que é isso que eu tenho que trabalhar, aquela projeção, aquela transferência, contra-transferência, que não é na Paula. É a dor, de repente, que ele teve com uma irmã, com um líder religioso, com uma líder religiosa. Então esse também é um desafio. Eu me lembro que teve uma ocasião que uma paciente quis discutir um texto bíblico comigo, né? E ali eu não quis entrar nessa seara. Eu queria que ela trouxesse os argumentos dela, mas que ela percebesse que a palavra de Deus era tão importante para ela, que ela queria de alguma forma fazer encaixar para trazer alívio para a dor dela. Então foi um processo fantástico que a gente teve. Então, E você, como sendo alguém que é muito usada por Deus e tem essa sensibilidade de ouvir o Senhor falar com você, em algum momento, alguma vez, você teve uma situação de que você está ali atendendo e o Senhor vem e te fala algo a respeito daquela pessoa? Já aconteceu. Já aconteceu? E Já como aconteceu. você lidou com isso? Se eu falar não lidei, é que vou tentar construir isso. Eu entendi, eu sou dessa área fenomenológica, que aquilo surgiu e a demanda para trabalharmos. Porque naquele processo foi aquilo que ela foi trazendo. Então, acredito que é uma graça de Deus poder enxergar além, né? E juntos trabalharmos isso de maneira que seja benéfico para ela, né? Jesus não é um fofoqueiro, a conta sem propósito, mas para trazer uma graça de Deus e alcançar aquilo que só com as ferramentas que eu tenho, quando eu digo só, eu estou falando diante da grandeza de Deus, não é o suficiente. Como eu também já tive a experiência de uma pessoa estar endemoniada. Uau, e aí? Né? E aquele dia foi desafiador para mim, né? E ali Deus deu muita graça, porque eu não posso expulsar nada disso. Eu estava ali como uma pessoa atendendo e entendendo que aquela dor era tão grande, né? Ela estava tão oprimida e passando por isso. Por quê? Aí vou para a Bíblia, traz, né? Jesus vai dizer para aquela mulher curvada, está doente, um espírito, uma enfermidade, uma coisa maligna.
como eu acredito que existem muitas enfermidades que são sim de natureza espiritual. E nós trabalhamos, mas foi um desafio para mim. Meu Deus. Né? Eu senti medo. Era uma coisa tão maligna. E é a primeira vez que eu estou falando aqui com muito cuidado para não expor quem é. Eu senti medo. Né? Então, para mim, foi aquele desafio de entender que Deus estava me guardando, que Deus era comigo, que eu estava diante de uma pessoa que estava sofrendo e que aquele sofrimento estava tão grande ao ponto do inimigo usar isso e tomar a vida dela. E graças a Deus, sem precisar orar, sem precisar pôr a mão, nada disso, nós conseguimos conduzir e ela verbalizar, ela... Nossa, parece até que alguma coisa saiu dentro de mim, né? Meu Deus. E ali ela chorou muito e teve esse alívio mesmo, mas foi uma experiência. Que bom, e deve ser assim gratificante, né? Quando você consegue ajudar pessoas, a pessoa chega lá destruída. Sim. E com o passar do tempo, de repente, você vê aquela vida, Sim. né? Sim. Se levantando. Bom, agora você já conheceu um pouquinho da história da missionária Paula Bonfim, incrível, o que Deus fala, o que Deus faz, como Deus age. E agora nós vamos para aquele momento que você adora, que é o bate-bola, para conhecer um pouquinho mais a respeito dessa mulher maravilhosa. Missionária, um sonho. Que eu cumpra o meu propósito de tal forma que por onde eu passe, pessoas me enxerguem Cristo. Glória a Deus. Um lugar? Uma casa. Uma casa ou a sua casa? Uma casa. Uma casa. Um arrependimento. De não ter ficado no cadinho, que era um preparatório para uma faculdade federal. E uma frase de efeito? Quem tem amigo não morre pagão. Eita. Jesus para você é? Um amigo. Glória a Deus. Missionária, foi um prazer conversar com você, um prazer revê-la, há tempos que a gente não se via. Foi muito, muito edificante. Obrigada. Edificante. Espero que vocês tenham gostado. Nos despedimos de vocês, desejando que tudo que foi falado aqui vá de encontro à sua necessidade, que você entenda tudo que foi falado hoje foi um schema diferente. E eu tenho certeza que corações serão impactados em nome de Jesus. Vai lá, curte, compartilha, manda para quem você quiser, para quem você entende que precisa ouvir esse schema, e eu tenho certeza que mais pessoas serão impactadas. Você não acha que isso aconteceu? Meu Deus! Bispa, obrigada por lembrar de mim com tanto carinho e que esse programa possa alcançar muitas vidas e que o seu ministério possa tocar pessoas, né? Porque eu vejo que os teus sonhos passam por pessoas. Que bom estar com vocês. Obrigada, gente. Obrigada. E nós estamos à disposição. Obrigada, missionária. Deus abençoe sua vida, seu chamado, seu ministério, Amém. porque ainda tem muita coisa para Deus fazer. Eu creio. Eu tenho certeza disso. Shema, é tempo de ouvir e obedecer.